Saúde a igreja com a paz do Senhor, meus irmãos. Bom estarmos na casa do papai, né? Na casa do nosso Senhor. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade, em nome de Jesus, de fazer menção à palavra do Senhor. E já queria pedir aos irmãos a que abrissem as nossas Bíblias no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo de 17, 18 e 19. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Amém, irmãos? O Senhor, Ele nos surpreende, né? O Senhor nos surpreende. O Senhor sabe por que eu digo essa palavra nessa noite, mas o Senhor nos surpreende. Então, Abacuque 3, 17, 18 e 19. Amém, irmãos? Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, o qual faz os meus pés como das servas e me faz andar nas alturas. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. E essa aqui é a palavra, né, que o Senhor colocou. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre Abacuque. Abacuque, nós sabemos que ele era um profeta, que estava lá no meio de Judá, num momento muito complicado. E muitos de nós sabemos que muitos profetas, ou praticamente todos, eles são levantados sempre para falar alguma coisa às nações. Só que Abacuque era diferente, foi diferente. Abacuque estava ali, foi levantado, mas para ter um diálogo com o Senhor. Como traz aqui no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. São conversas, são diálogos entre ele e Deus. E Abacuque, a palavra Abacuque, ela significa abraço. E naquele momento ali, quando a gente começa a ler os capítulos, a gente sente o quanto Abacuque estava desesperado, estava entristecido, por estar vendo toda a nação de Judá passando por o que estava passando. E ali ele abraça a causa, né, daquele povo. E no capítulo 1, Abacuque começa falando com o Senhor, ele começa se queixando, como muitos de nós fazemos nos dias de hoje. A gente começa a se queixar. E uma das perguntas que está aqui no capítulo 1, no versículo 1, quantas vezes eu e você nos fazemos? Até quando, Senhor, clamarei eu? Até quando, Senhor, falarei eu? Até quando, Senhor, essa situação continua? E ali Abacuque começa a se queixar com Deus. E no capítulo 1, a partir do versículo 5, Deus vem com resposta. Mas aqui ele foi um felizardo, porque nós sabemos que o nosso Deus é soberano e Ele não é obrigado a trazer a resposta que eu e você queremos. Porque Ele é soberano e Ele faz como quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas nesse momento aqui, Ele vem e traz resposta para Abacuque. Mas Ele não trouxe uma resposta que Abacuque gostaria de ouvir. Porque aqui no começo ele começa a se queixar para Deus, mas nesse momento aqui Deus vem com uma resposta. Vem com uma resposta com palavras, boa, mas vem. E ali o Senhor determina um castigo para o povo de Judá. Ele fala para Abacuque que ele vai trazer uma nação. E essa nação é conhecida aqui da Bíblia, é conhecida nossa, que era o povo caldeu. Um povo mau, um povo terrível. Mas o Senhor ia trazer essa nação, ia levantar essa nação para trazer um castigo, um despertamento para o povo de Judá. E muitas das vezes eu e você somos assim.
Lembra da pandemia? A pandemia chegou para o crente e para o ímpio. Porque quando o Senhor manda o castigo, a gente precisa se lembrar que a gente está aqui nessa terra e a gente também vamos sofrer. As aflições não somente são para os ímpios, mas é nesse momento aqui que a gente precisa se apresentar como servo fiel, como crente, como lavado e remido que o Senhor fez. Mostrando para o Senhor o quanto somos lisonjeados de tudo aquilo que o Senhor passou para nos manter de pé até o dia de hoje. E quando Ele manda o castigo, tem crente, tem ímpio, tem aqueles que a gente olha e acha, e a gente tem certeza que são homens de Deus, mulheres de Deus, santos. E eles também estavam ali. E o Senhor fala, eu vou trazer um povo, uma nação. E aqui o Senhor discorre do versículo 5 até o versículo 11, do quanto aquele povo era terrível, mas aquilo iria acontecer. E a partir do versículo 12, novamente, o profeta Abacuque, ele se apresenta a Deus. E no início ele se queixou. Nesse momento aqui ele começa a protestar com Deus. E dizendo, querendo entender a soberania e a vontade de Deus. E ele começa a protestar, Por quê, Senhor? Por quê? Abacuque poderia falar somente para ele. Mas Abacuque sabia o quão ruim era aquele povo e o quanto o povo de Judá iria sofrer. E ele começa a protestar. E no capítulo 2, novamente, a misericórdia de Deus é tão linda, irmãos? Mesmo sem a gente merecer. E aqui no capítulo 2, o Senhor se apresenta novamente e envia a resposta novamente para Abacuque. E ele fala para Abacuque, olha, escreve a visão bem legível, para que o povo que passe correndo, eles possam ler e entender. Porque é para o tempo determinado que essas coisas vão acontecer. Por mais que demore, acontecerá. Ele tarda, mas ele não falha. E aqui no versículo 4, na parte B, ele diz assim, mas que o justo, ele viverá da fé. Quantas vezes acontece conosco? A gente se acha muito bom, a gente se acha muito maravilhoso, e a gente acha que nós não somos merecedores de passarmos por nada. Mas eu tenho uma notícia, nós passaremos, porque a doença não chegou somente para a árvore, ela nem é para a árvore, também ela é para mim e para você, mas e aí, como será que estaremos nós? Como será que perseveraremos nós diante das situações que se levantam? Porque tem sacrifícios que nós vamos passar, como o Abacuque passou, porque não foi por causa dele, mas serão para outros que estão ao nosso redor, mas também passaremos. E o Senhor disse essa frase, mas o justo viverá pela fé. E aqui o Senhor começou a discorrer, por quê? Se você ler e prestar atenção, o Senhor começa a falar para poder lembrar Abacuque o porquê de tudo aquilo que deveria acontecer. Porque os homens estavam maquinando mal em seu coração. Estavam se dando em bebidas, se alargando em tudo. E aqui no capítulo 3, Abacuque entende esse poderio e essa soberania maravilhosa de Deus. E ele começa a escrever e ele começa a orar. Se a gente lê, é uma oração. Se a gente lê, é um canto. Se a gente lê, também é um cântico. E ali Abacuque começa a discorrer de como o Senhor Deus, Ele é maravilhoso. Ele é grande, Ele é forte. Mas nós só queremos se lembrar que Deus é grande, forte e poderoso para as nossas bênçãos chegar até nós. Mas não para a gente viver em fidelidade e obediência a Deus. Parece que a gente lê a Bíblia da maneira que nós queremos para o nosso bel prazer. Como se o Senhor fosse um garçom e estivesse sempre apto a nos entregar a bênção todos os dias, a todo momento. Mas que nós não merecemos, nem vamos passar por nenhum tipo de dificuldade. Mas como que muitas das vezes a gente apresenta a nossa fidelidade e a nossa obediência a Deus? É no momento de sacrifício, é no momento de luta, é no momento em que o gigante se apresenta. Aí a gente quer viver 24 horas ao pé de Cristo. E aqui Abacuque começa a discorrer da soberania, das maravilhas,
do Deus forte e poderoso. E nesse versículo em que eu li, no versículo 17, nós sabemos que esse povo, ele vivia da agricultura e da pecuária. Mas Abacuque começou a entender que ia chegar um dia muito mau, em que a fome ia bater a porta daquele povo, que a escassez ia chegar sobre aquele povo, que a miséria muitas das vezes ia chegar, que a morte ia chegar dentro daquele povo. Mas Abacuque diz: todavia eu me alegrarei em ti. Ele se fortaleceu, ele se vestiu de fé. E se você lê o livro de Abacuque, não diz como é que foi o final. Aqui Abacuque, ele só recebeu o castigo da parte de Deus que iria acontecer. Mas nesse momento aqui, ele é um exemplo para mim e para você. Nós hoje estamos passando por N dificuldades, mas a gente não quer se preparar para o dia mau, onde o Senhor deixou escrito que nós seríamos afligidos, que as aflições desse mundo chegaríamos até nós. E quando ela chega, quando ela se apresenta, a gente se desespera de tal maneira que a nossa confiança que a gente passou meses com Deus, ela se desfaz em tempos de minuto, de segundo. Mas a gente não se prepara. A gente tem culto quarta, a gente tem culto domingo, a gente tem culto terça-feira de ensino, mas a gente não quer se vestir dessa roupa. A gente não quer calçar essas sandálias. A gente não quer colocar esse capacete sobre a nossa mente. E quando o dia mau ele se apresenta, estamos desesperados, desanimados, prostrados. E hoje, como está o número grandioso? Depressivos e oprimidos, trancafiados dentro de um quarto. Porque o problema se apresentou, a doença chegou, as aflições chegaram. E o que eu preciso te lembrar nessa noite é: sofre as aflições de Cristo como um bom soldado, mas que ele não se embaraça com as coisas dessa terra. Mas por quê? Porque o seu coração, a sua mente, os seus pés, a sua língua, os seus olhos, os seus ouvidos estão presos nessa palavra de vida eterna. Por que andamos ansiosos de um lado para o outro? Por que andamos desesperados de um lado para o outro? Porque estamos vendo a quantidade de pessoas oprimidas e depressivas dentro da casa do Senhor. Se o Senhor deixou de Gênesis, Apocalipse, tudo o que deveria acontecer. Nós sabemos que o nosso Senhor é o nosso general de guerra, o nosso general de batalha. Mas a palavra, ela vai se cumprir. Dias maus ainda se apresentarão para nós. E como nós estaremos? Como nós nos apresentaremos aos dias maus? Porque esse mundo, ele jaz do maligno, mas nós pertencemos. Nós fomos convocados por um general forte e grandioso. E Abacuque aqui, ele se vestiu de fé. E ele disse para o seu Senhor: Senhor, ainda, porque estava para acontecer tudo aquilo que o Senhor tinha falado. E ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Ele já estava esperando por dias maus e terríveis, mas ele já estava se vestindo de fé, porque o seu Senhor lá falou que o justo viveria pela fé. Guarda essa frase: o justo vive pela fé, irmãos. Estaremos em dias que estaremos aqui, mas também chegarão dias que nós estaremos lá embaixo. E como nós nos apresentaremos para Deus? Como nós nos apresentaremos para o outro? Aqui o Senhor faz menção de árvores. E nós sabemos que árvores são frutíferas. Elas precisam dar frutos saborosos. Ela faz sombra para outros. E como está a sua árvore, a minha árvore? Doente, contaminada, já caída. Um dia o agricultor voltará. E como estará a minha e a sua árvore? Será cortada e lançada. Irmãos, em nome de Jesus,
dias maus se apresentarão. Lembra lá em Lucas, capítulo 9, no versículo 22? Quando o Senhor já começa a falar com os seus discípulos, que ele vai morrer, já está começando a ser rejeitado pelos anciões, que ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitará e tudo mais. E ele pergunta para os seus discípulos e fala para os seus discípulos: quem a multidão diz que eu sou? E os discípulos dizem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta antigo que ressuscitou, outros dizem que é até João Batista. E o Senhor pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? É uma pergunta para mim e para você. E vocês, quem dizem que eu sou? Eu consigo dizer quem Jesus é? Ou eu só consigo falar das coisas que Jesus faz? Porque se eu entender, se eu seguir em conhecer Jesus e entender, eu vou saber que Cristo reina. E pelas minhas causas Ele vai interceder no dia mau. E Ele faz essa pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, como é audacioso, né? Pedro diz: Senhor é Deus o Cristo. E ele fala: é. Mas aí no versículo 22, o que ele diz? Quem quer seguir-me, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. A gente até quer seguir Jesus, mas a gente não quer carregar a cruz, muito menos negar a si mesmo. Para seguir, para servir a Jesus, há uma cruz. A cruz começou há mais de 2000 anos atrás. E aquela cruz foi derramado sangue. E esse sangue foi derramado com o máximo amor por mim e por você. E às vezes a gente não quer carregar uma cruz, que muitas das vezes está dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, ou muitas das vezes até mesmo, né, dentro da igreja. A gente não quer. A gente não quer. Não quer. A gente quer ir morar na Rua de Ouro. A gente quer as mansões celestiais. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa fazer igual Abacuque. A gente precisa perseverar e se vestir de fé. A gente precisa carregar a nossa cruz. A gente precisa negar a nós mesmos. Porque a nossa maior dádiva, o nosso maior presente, é ter o nosso livro escrito, o nosso nome escrito no livro da vida. As coisas dessa terra, elas vão se passar. E hoje o que eu mais desejo, o que eu mais espero da parte do Senhor é isso. As coisas dessa terra se passar e eu escutar o meu nome e o Senhor chamar. Dádiva queremos ter, queremos falar dos milagres do Senhor, das benevolências do Senhor, das coisas maravilhosas do Senhor, mas olhando para dentro da nossa casa. Sabendo que o Senhor nos deu mansões, sabendo que o Senhor colocou nos mais altos degraus do concurso público, na mais alta cadeira da nossa empresa. A nossa casa cheia de mobílias maravilhosíssimas. Mas a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida, ninguém mais fala. Irmãos, é difícil, né? É difícil essa palavra, mas foi a palavra que o Senhor colocou no coração. Porque é muito bom a gente falar como Abacuque: todavia eu me alegrarei. Mas a gente precisa olhar todo o contexto em que Abacuque estava. Todo o contexto do livro, todo o contexto. E se você vê o contexto, não era um contexto bom. Era um contexto em que um castigo ainda ia chegar. Mas Abacuque, ele já estava se vestindo de fé. Ele já estava dizendo que o Senhor era a força dele. Que o Senhor era a força dele. Eu também preciso, você também precisa. Esse dia mau que você está vivendo, ele vai passar. Porque o Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso. Porque assim como foi com essas nações malignas, e hoje nós não vemos mais nenhuma delas. Aonde está o povo? A nação maligna do Egito. Aonde está a nação maligna de Babilônia?
o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aniquilou todas. E o Senhor é poderoso para fazer. Mas o que eu preciso apresentar nos dias de hoje é fidelidade, obediência e perseverança. Vistam-se de fé, alegrem o seu coração na força do seu Senhor, permaneçam fiéis e obedientes ao Senhor. Aquilo que o Senhor entregou em suas mãos, façam com excelência. Parem de se esconder, parem de esconder os instrumentos que o Senhor tem. Faça, esteja, seja quem o Senhor convocou a cada um de nós para sermos diante da obra dele. E sabemos que não somos fixos sobre essa terra. Que o dia mau vai chegar, o dia alegre também vai chegar, mas ainda chegará um dia abundante, que é o dia do Senhor, em que Ele virá para buscar a sua noiva. Então alegre-se. Quando dizer, todavia eu me alegrarei em Ti, Senhor. Todavia eu me alegrarei em Ti, Senhor, no momento da minha aflição. Porque esse era o contexto de Abacuque. E a gente precisa guardar dentro de nós. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.